Pouco a pouco, mais informações da pesquisa Datafolha são divulgadas. E isso é importante porque nos traz uma percepção deste momento em que nós vivemos enquanto sociedade brasileira. É claro que, de início, o dado mais importante, aquele que repercute mais, é justamente a intenção de voto para presidente. Isso tem, inclusive, uma importância política muito maior. Mas há outras informações que são importantes para nós, relevantes para nós, enquanto sociedade brasileira. E uma dessas informações eu quero compartilhar com vocês agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, você está no Xadrez Político. Eu me refiro especialmente à percepção que a população tem acerca da corrupção no atual governo. Segundo a pesquisa Datafolha, 73% do eleitorado acredita que há corrupção no governo. É um número muito grande. E essa percepção extrapola as nossas fronteiras, as fronteiras brasileiras da nossa nação, quando nós somos informados, por exemplo, que a Transparência Internacional denunciou ao comitê da OCDE um retrocesso do combate à corrupção no Brasil. Então, observe, internacionalmente, estas organizações, esses órgãos que lidam diretamente com a corrupção, com o combate à corrupção, com a transparência, têm essa percepção de que a corrupção no Brasil aumenta, mas internamente a própria sociedade brasileira percebe isso e percebe com clareza. 73% é um número altíssimo, significativo. Mas mais do que isso, ele é baseado na realidade, na percepção que o brasileiro e a brasileira têm de como o atual governo trata o tema da corrupção. Você deve se lembrar que em 2018 foi um dos temas mais importantes, sobretudo empunhado ali pela Lava Jato, e esse atual governo resolveu também colocá-lo como bandeira de campanha. No entanto, o tema da corrupção perde força e perde por várias razões. Uma delas é que não é um tema central para ser discutido numa eleição majoritária. É um tema importante, é um tema socialmente relevante? É. Mas por aquilo que nós vivemos nos últimos 5, 6 anos, há outras pautas, melhor dizendo, que são mais significativas, mais importantes na percepção do próprio eleitorado. A saúde, a economia, a educação, a segurança pública. Somente depois desses temas é que aparece a corrupção. Então, o próprio eleitorado percebe que é um tema menor para ser debatido na campanha. Isso não significa que ele seja irrelevante, porque não é. É um tema, sim, socialmente relevante. No entanto, ele perde força diante de outros temas. E o atual governo, que se elegeu com essa bandeira do combate à corrupção, nos mostrou, nos últimos anos, com uma efetiva propaganda que ele não combate a corrupção. Mas isso não significa que não haja corrupção no governo. Ao contrário, esse é um indício de que há corrupção no governo. E mais ainda, isso não foi suficiente para ludibriar o eleitorado, enganar a sociedade brasileira de que não há corrupção no governo. Ao contrário, você pode procurar em nossos canais, aqui, os canais progressistas, mas especialmente o nosso, em que há vídeos sobre indícios de corrupção no atual governo. Agora perceba, se há essa percepção da própria sociedade, se há essa percepção de organizações internacionais, há também a percepção dentro do próprio governo. Veja bem, segundo informações da Mônica Bergamo, publicada na Folha de São Paulo, o presidente afirma ter certeza de que será alvo de inquérito e que estes inquéritos podem levá-lo à prisão. Né? Isso após perder as eleições, claro. E ele também tem receio por seus filhos. Essa percepção, essa compreensão que o próprio presidente tem, que o próprio governo tem, não é casual, não é acidental. Porque nós temos diversos crimes de responsabilidade produzidos, cometidos pelo governo, alvos inclusive de pedidos de impeachment a centenas,
Isso vocês podem pesquisar aí e buscar mais na internet. Mas o governo, ele se blindou muito bem, ele construiu ali uma barreira, uma fortaleza que o impede de ser intimado, de ser convocado, de prestar contas por esses possíveis crimes. Ele é blindado pelo Procurador-Geral da República e pela Subprocuradora da República. Estes crimes de responsabilidade, eles prescrevem, porque eles estão aí vinculados ao cargo, à função que o presidente exerce. No entanto, há crimes comuns que não vão prescrever, aos quais o presidente precisará responder juridicamente, no devido processo legal, por estes crimes comuns cometidos por ele e pelo seu entorno. No atual momento, o PGR faz essa função de blindar. E, pelo que dizem as notícias na grande mídia, há uma promessa de que este PGR seja conduzido, caso o presidente seja reeleito, a uma das funções, a um dos cargos, melhor dizendo, dentro do Supremo Tribunal Federal. E surge uma notícia ainda mais escandalosa, que nos escandalizaria em termos comuns de uma democracia, que é encontros que o presidente tem tido com a subprocuradora da República. E é noticiado também aí que ele prometeu a ela a função de ser a nova PGR, de ter ali a função de Procuradora-Geral da República. Então o governo negocia isso abertamente. Ele tem ali a Polícia Federal, o ministro da Justiça. Então ele construiu essa blindagem em torno dele. Mas isso não é suficiente, especialmente após o momento em que ele perder o mandato. Jamais se viu, no processo de redemocratização do Brasil, uma presidência da República que capturou de tal forma as outras instituições de investigação. Isso é uma triste e infeliz novidade para nós. Não é por acaso também que nós vamos juntando outras peças desse importante quebra-cabeça, que vamos chegando aos montes. Observe, não é acidental a tentativa de uma proposta de emenda constitucional para criar um cargo ou uma função de senador vitalício. Sobre isso, já há um vídeo aqui no canal, você pode consultá-lo. Mas a gente quer avançar um pouquinho mais. A Andrea Sadi, ele escreve uma matéria para o G1. A matéria está aí aberta, vocês podem lê-la com calma. Os bolsonaristas tentam emplacar, junto ao judiciário, anistia a eventuais crimes do presidente. Então, observe, há uma tentativa de acordo em que ele, após deixar o cargo, não seja julgado nem alvo da justiça, nem de inquéritos por quaisquer crimes cometidos contra ele. Perdão, crimes cometidos por ele. O que o governo oferece em troca? Porque isso é um grande acordo, e o acordo tem as partes, e as partes negociam entre si. O governo oferece o seguinte: o governo oferece cessar os ataques contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Tribunal Superior Eleitoral, cancelar o movimento do 7 de setembro. Aí eu fico pensando nas pessoas que vão ali, crentes, crédulas no atual governo, para este movimento absurdo do 7 de setembro, quando provavelmente procuram se impor contra instituições da República. E exige, veja só, o governo nesse acordo, ele exige o encerramento do inquérito das fake news. Aquele que está sob a supervisão do ministro Alexandre de Moraes e que tem ali implicações seríssimas para o Palácio do Planalto e para a família presidencial especificamente. É isso que o governo oferece em troca deste acordo. Mas esse acordo, bem como a PEC do senador vitalício, não tendem a prosperar. É curioso que nessa hora também procurem o presidente Lula e o PT
para fazerem parte desse acordo, num tipo de estratégia de quem foi eleito deixa o outro em paz, né? Não investigará, não fará nenhum movimento em relação ao outro. Isso tudo nos prova, e é aqui que eu quero amarrar as questões para a gente ter uma percepção do todo. Há uma compreensão da sociedade que existe corrupção no governo, o que não existe mais são os mecanismos de investigação, e existe por parte do governo estratégias, tentativas de imputar o atual presidente da República pelos seus crimes cometidos. O de responsabilidade ele conseguiu, em vista do PGR, da subprocuradora, mas os crimes comuns, ele também tenta o perdão, tenta também a anistia, tenta também um indulto. Ele negocia porque ele sabe muito bem aquilo que ele faz enquanto presidente da República. Os indícios de crime são diversos, não apenas por parte da própria presidência, mas também por parte do seu entorno, dos seus ministros, dos seus ministérios. Bem, nós aguardaremos para ver como essas coisas vão se desdobrar, como elas vão avançar. Como é que você percebe isso, você que é cidadão, cidadã, você que é eleitor, eleitora? O que passa a você quando você é informado, informada dessas tentativas todas de acordo para livrar o atual presidente da República? Escreva aí nos comentários as suas impressões, nós queremos continuar dialogando sobre isso, mas nós temos uma intuição que, a permanecer como está, só restará ao atual presidente uma única alternativa, que é fugir do país. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A gente se vê logo mais.